E aí, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar sobre a burocracia ou as burocracias para você mudar para um condomínio MRV, no caso o nosso condomínio em Uberaba, Minas Gerais. Lembrando que a gente está como inquilino e a gente não está no nosso apartamento de verdade ainda. Então a gente vai falar para vocês como funciona essa questão da mudança, que você precisa saber, que você precisa organizar antes de se mudar. Eu sou o Antônio. E eu sou a Lília. E seja bem-vindo ao lar do Casal Nerd. Bom, uma das primeiras burocracias quando entregam, as chaves, no dia da entrega das chaves, na verdade, vocês vão receber uma pastinha que costuma ter os documentos ali necessários para os proprietários, o habite, algumas documentações, algumas orientações sobre as mudanças, sobre ligação de energia, de gás e tudo mais, coisas que são necessárias aqui no nosso condomínio. E aí, em posse desses documentos e da chave, você precisa ir na administradora do condomínio assinar um termo de posse, que é um documento falando para a administradora, mostrando para a administradora que você já está com as chaves que a construtora entregou. Neste caso, os proprietários que pegam as chaves. Ainda não é o nosso caso, porque a gente está como inquilino aqui. A dona do apartamento foi lá, fez esse procedimento, de pegar as chaves e tudo mais com os documentos. E aí a gente, como inquilino, levou esses documentos na administradora do condomínio para informar que o apartamento é de uma pessoa, mas que a gente estaria aqui como moradores, como inquilinos desse apartamento, que é alugado, esse que a gente está. Depois de pegar e preencher essa documentação lá na administradora do condomínio, a gente precisa trazer esses documentos aqui na portaria do condomínio para preencher um cadastro de morador. E aí, de fato, é quem vai morar, não é do dono do apartamento, é de quem vai morar aqui no condomínio. Então, nós preenchemos esse documento com os meus dados, os dados do Antônio, que somos os dois que estamos morando aqui. E aí, nesse cadastro tem tudo, telefone, e-mail, todas as formas de contato com a gente, e inclusive, por conta do sistema de comunicação aqui do condomínio, a gente pode registrar 2 números para contato. Porque aqui não tem um interfone físico, aquele aparelhinho que normalmente interfona. Toda a comunicação é feita através do nosso celular. De telefones, como a gente não tem telefone fixo, a gente usa o nosso celular. Então ficam 2 números cadastrados, no caso o meu e o do Antônio. Lembrando ainda que nesse cadastro da portaria, a gente já cadastra também o veículo que você vai utilizar na vaga do apartamento que você está morando. Então é colocado um adesivo no carro e você faz um registro com a placa, tudo certinho, qual é o carro que é permitido entrar. No nosso caso, a gente vai falar mais no fim do vídeo, fica até o fim do vídeo aí, sobre como funciona a burocracia também para você ter uma vaga adicional. No caso, você tem que alugar de outra pessoa, a gente já fez isso, a gente explica já como funciona. Depois que é feito esse cadastro de morador e automaticamente o cadastro de veículo, se tiver carro, moto, tudo mais, pode ser feito o agendamento da mudança. Normalmente eles pedem no mínimo 24 horas de antecedência, da data que você deseja mudar, e aí precisa ter esse horário ou dia disponível lá, porque tem outras mudanças que estão agendadas também. Principalmente quando entregam as chaves, acho que todo mundo já está meio que desesperado assim para pegar logo. Então muita gente já agenda a mudança logo no dia que pega a chave, já vai no administrador e volta correndo na portaria, faz o cadastro e já agenda a mudança. No nosso caso, como foi depois, já tinha entregue, então tinha bastante horário disponível, o pessoal já tinha mudado e tudo mais. Então fizemos o cadastro na portaria e nesse mesmo momento a gente já agendou a mudança para o dia seguinte, Então nós viemos numa quinta-feira e agendou a mudança para sexta-feira à tarde já. Então o horário agendado, da mudança. E aí quando o motorista, a empresa de mudança, quem vai fazer aí a carga dos móveis e tudo mais, precisa fazer um cadastro na portaria, porque ele vai entrar no condomínio. Então ele faz um cadastro, a gente chegou antes, o motorista deixou o caminhão lá fora, veio até a portaria, fez o cadastro e depois ele entrou com o caminhão porque ele já estava autorizado para poder descer as coisas e tudo mais no horário que estava agendado certinho. E é importante agendar o horário, inclusive, porque o zelador do condomínio, ele acompanha essa mudança, Justamente para não ter perigo de descarregar alguma coisa e bater numa parede, ou estragar o elevador, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, quando a gente mudou, quando a gente veio para cá, ainda não tinha chegado aqueles protetores do elevador.
Então a gente tem que ter muito cuidado justamente para isso. Porque quando tem o protetor, é almofadado e tudo mais, então é mais fácil, assim, não tem tanto perigo. Mas como não tinha chegado ainda esses protetores e a gente mudou antes, então tinha que ter toda a delicadeza do mundo para não arranhar um elevador, para não arranhar ali a parte da área externa e tudo mais, e até para entrar no apartamento, né? Mas o zelador acompanha justamente para não ter perigo de estragar nenhuma parte da área comum, porque isso é de responsabilidade do morador, né? Da pessoa que está mudando. Se tiver alguma avaria, algum estraguinho ali, a gente teria que consertar ou pagar por esse conserto. Ainda falando sobre essa questão da pessoa que transporta a sua mudança entrar no condomínio, é muito importante que você fale para ela não parar na entrada do condomínio para fazer o cadastro, porque isso destrói o trânsito ali da rua. Então é uma coisa que, se você conseguir avisar o caminhão de mudança, por favor, pare na rua, desce a pé, vai lá, faz o cadastro, que depois isso fica muito mais fácil, né? Muito mais interessante e muito mais legal para todo mundo, para não causar transtorno. A rua é pequena, aqui no nosso caso, né? A rua é pequena, então não cabe vários carros passando ao mesmo tempo. Então é uma coisa bastante além importante. Da rua, né? A própria entrada do condomínio. Se o caminhão chega e já embica na portaria para descer e fazer o cadastro, se chegar algum morador nesse meio tempo, enquanto o cadastro está sendo feito, tá todo mundo parado ali porque tem um caminhão bloqueando a entrada do condomínio, né? Então não é legal. Às vezes tem gente querendo entrar, tem horário e tudo mais. Então para o caminhão do lado de fora, faz o cadastro feito, pega o caminhão e entra, que aí a entrada já está liberada e tudo mais, não ficar impedindo aí a entrada dos outros moradores. Moradores felizes, já começa assim uma boa relação com a vizinhança logo no dia da mudança. Ainda sobre o tempo da mudança, eles disponibilizam pra gente o tempo de 1h30, né? Então a gente tem 1h30 para fazer tudo. A gente conseguiu fazer de certa forma com tranquilidade, a gente precisou fazer 2 viagens, né? A gente tinha coisa em 2 lugares, você pode dar uma olhadinha nos outros vídeos aí que a gente fala sobre agilizar a mudança e tudo mais, como que a gente se organizou. Então a gente precisou pegar coisas em 2 lugares, mas ainda assim deu tempo. Lembrando que tudo que a gente tem coube no elevador. Sim. Tudo deu para subir no elevador, a gente não precisou subir nem a cama, que é uma cama box, na escada, tamanho casal, tamanho tudo casal, mais, ela deu para subir elevador. No elevador. E outra coisa que é muito importante, se tiver uma pessoa que tenha um carrinho, desses carrinhos de carregar coisa, de fazer carga, ajuda demais. A gente mesmo fez a nossa carga, a gente chamou 2 pessoas só, uma delas é profissional dessa parte de carga, né? E a gente usou 2 carrinhos e isso agilizou bastante e faz o negócio fluir muito melhor. E diminui o peso, né, também. Carregar, tipo, no braço direto é complicado, né? Pra quem já tá acostumado, ok, mas a gente não faz esse tipo de trabalho. Então, essa questão de força pra segurar e até de jeito, né? Porque às vezes a coisa nem é tão pesada assim, mas é desajeitada, é grande, uma geladeira, um fogão, um negócio assim. Então, o carrinho ajuda muito, assim. E dá para empilhar várias caixas e levar várias caixas de uma vez sem ser um grande peso, e qualquer um consegue carregar e botar dentro do elevador e subir. Então, aqueles carrinhos ajudam bastante. E ainda vale falar mais uma coisa que é muito importante, que você não pode esquecer de forma alguma. Antes de fazer essa mudança, liga a energia do seu apartamento. Porque qualquer energia que você use que não é interna, que não é de dentro do seu apartamento, pode te gerar uma multa, uma advertência. Porque as energias, os pontos de energia que são disponibilizados na área comum, eles não são para o uso pessoal das pessoas, né, de nós moradores. Então é muito importante que você ligue a energia primeiro, já deixe tudo pronto, caso você precise de alguma ferramenta, caso você precise de uma iluminação, não sei, alguma coisa que exige energia, você já tem que estar com essa energia previamente ligada. E aproveitando aqui para a gente encerrar, a gente vai falar sobre a questão da garagem. Nós temos 2 carros, né? E aqui a gente só tem uma vaga por apartamento. Então o que a gente precisou fazer? A gente precisou comunicar com uma pessoa que estava interessada em alugar uma vaga. A gente falou no grupo dos moradores. A gente encontrou essa pessoa que quis alugar essa vaga pra gente. E aí, a partir do momento que você combina com a pessoa, existe a burocracia interna, né? Regente aqui do condomínio. A gente precisa levar um contrato de aluguel lá na portaria, comunicar que tal pessoa alugou a vaga para tal pessoa, a vaga é do bloco tal, o carro que está ocupando a vaga está no bloco, apartamento tal, e tem que constar todas as informações como um contrato de aluguel convencional. Sim.
E é muito importante que esse contrato seja feito e seja, né, protocolado lá na portaria, para que no cadastro da portaria conste que lá naquela vaga, no nosso caso, né, uma vaga que está alugada que é do bloco 6, que é de uma moradora aqui, nós estamos morando no bloco 3, só para entender. Então, a vaga do bloco 3 tá o meu carro e lá a vaga do bloco 6 tá o carro do Antônio. Então, lá na portaria, no registro de vagas, no chão tá escrito bloco 6, apartamento tal. Mas, em vez de estar o nome da dona do apartamento, que é quem cedeu a vaga pra gente, consta o nome dele. Então, se acontecer qualquer coisa, eles não vão chamar a dona do apartamento lá do bloco 6. Eles vão comunicar com a gente, porque o carro que tá lá é o carro do Antônio. Então, precisa ter esse cadastro e essa comunicação com a portaria, porque os porteiros, o pessoal do condomínio não tem como saber que aquele carro que tá lá com aquela vaga escrita não é do dono daquele apartamento, né? Então, se acontecer alguma coisa com aquele carro ou acontecer alguma situação, é de outro morador aquele carro. Então, essa comunicação tem que ser feita e com contrato assinado, tudo bonitinho. Então, foi assim, apesar de algumas burocracias, eu acho que quando a gente fala de burocracia, a gente já imagina que é uma coisa meio chatinha de resolver. A gente teve muita tranquilidade para resolver as coisas, muita facilidade. Não sei se é porque também a gente já estava informado, né, de qual o procedimento, quais os passos ali que a gente tinha que seguir, porque a gente pegou informações com a síndica e tudo mais, com outras pessoas que já tinham mudado. Então isso acabou ajudando muito. Acho que quando você não tem informação e não sabe como fazer o procedimento todo, é mais difícil. Mas a gente estava bem informado e a gente tem tentado se manter informado mesmo antes de mudar aqui, para quando fosse mudar, tá tudo certinho. Não mudamos para o nosso ainda, porque o nosso, não sei se vocês lembram, é bloco 21. Nós estamos aqui alugando um apartamento no bloco 3. Então, assim, a gente está admirando o nosso apartamento pela construção. A gente olha na janela, a gente vê há 2 fileiras para trás, terceira, né, na verdade, o nosso apartamento lá sendo construído, sendo mexido e tudo mais. Mas não teve grandes dificuldades, assim, né? Foi bem tranquilo de resolver e tudo mais, porque era tudo, a gente já estava com informações, né? Então tem que pegar isso, tem que levar em tal lugar, tem que assinar e tudo mais. Boa, foi rápido, assim. A única questão é que, como nós somos inquilinos de um apartamento aqui dentro do condomínio, para fazer esse cadastro lá na administradora do condomínio, a gente precisou do contrato de aluguel e tudo mais, com firma reconhecida no cartório e tudo. Então, essa foi a única diferença. A gente precisa desse contrato de aluguel para avisar lá na administradora do condomínio que existe um apartamento que foi entregue com cadastro com o nome da moradora, porém, as pessoas que vão morar nesse apartamento somos nós. Fora isso, não tem nada de muito diferente no procedimento aí de quando entregar o nosso, a gente vai ter que fazer isso, porém, não vai precisar desse contrato de aluguel, já é tudo no nosso nome mesmo. Beleza? Esperamos ter ajudado, né, vocês aí. E qualquer dúvida, manda um comentário aí que a gente vai responder todo mundo. E dá um like aí, se inscreve no canal também. E semana que vem a gente tem vídeo novo aí pra vocês. E comenta aqui embaixo, você é morador aqui do Águas Cristalinas? Já mudou? Como foi? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi aí seu processo de mudança? E se você ainda não mudou pro seu apartamento, que a gente mudou, mas não é pro nosso, qual é a ansiedade que você tá passando aí até entregar o seu apartamento? A nossa tá agora meio do caminho, né? Ansiosos pelo nosso, porque estamos no apartamento alugado, onde não dá pra mexer muito. Porém, já deu pra dar uma seguradinha, assim, sabe? O coração já não dá aquela acelerada tão grande, assim, como era. Tipo, estamos aqui, já conhecemos os porteiros, como funciona mais ou menos o condomínio. Então, deu pra dar uma seguradinha na ansiedade, mas ainda não é o nosso. Até breve, pessoal!